A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Livro 1. Avisos úteis para a vida espiritual. Capítulo 1. Da imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo. 1. Quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor, João 8,12. São estas as palavras de Cristo pelas quais somos advertidos que imitemos sua vida e seus costumes, se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração. Seja, pois, o nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. 2. A doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos, e quem tiver seu espírito encontrará nela um maná escondido. Sucede, porém, que muitos, embora ouçam frequentemente o Evangelho, sentem nele pouco enlevo, é que não possuem o Espírito de Cristo. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhe preciso que procure conformar a dele toda a sua vida. 3. Que te aproveita discutires sabiamente sobre a SS, Trindade, se não és humilde, desagradando assim a essa mesma Trindade? Na verdade, não são palavras elevadas que fazem o homem justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir a contrição dentro de minha alma e a saber defini-la. Se soubesses de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, e tudo é vaidade, Eclesiastes 1:2, se não amar a Deus e só a Ele servir. A suprema sabedoria é esta, pelo desprezo do mundo tender ao reino dos céus. 4. Vaidade é, pois, buscar riquezas perecedoras e confiar nelas. Vaidade é também ambicionar honras e desejar posição elevada. Vaidade, seguir os apetites da carne e desejar aquilo pelo que depois serás gravemente castigado. Vaidade, desejar longa vida e, entretanto, descuidar-se de que seja boa. Vaidade, só atender à vida presente sem providenciar para a futura. Vaidade, amar o que passa tão rapidamente e não buscar, pressuroso, a felicidade que sempre dura. Lembra-te a miúdo do provérbio: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Eclesiastes 1:8. Portanto, procura desapegar teu coração do amor às coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis, pois aqueles que satisfazem seus apetites sensuais mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Capítulo 2. Do humilde sentir de si mesmo. 1. Todo homem tem desejo natural de saber, mas que aproveitará a ciência sem o temor de Deus? Melhor é, por certo, o humilde camponês que serve a Deus, do que o filósofo soberbo que observa o curso dos astros, mas se descuida de si mesmo. Aquele que se conhece bem se despreza e não se compraz em humanos louvores. Se eu soubesse quanto há no mundo, porém me faltasse a caridade, de que me serviria isso perante Deus, que me há de julgar segundo minhas obras? 2. Renuncia ao desordenado desejo de saber, porque nele há muita distração e ilusão. Os letrados gostam de ser vistos e tidos por sábios. Muitas coisas há cujo conhecimento pouco ou nada aproveita a alma. E muito insensato ele é quem de outras coisas se ocupa e não das que tocam a sua salvação. As muitas palavras não satisfazem a alma, mas uma palavra boa refrigera o espírito e uma consciência pura inspira grande confiança em Deus. 3. Quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente serás julgado, se com isso não viveres mais santamente. Não te desvaneças, pois, com qualquer arte ou conhecimento que recebeste. Se te parece que sabes e entendes bem muitas coisas, lembra-te que é muito mais o que ignoras. Não te presumas de alta sabedoria, Romano 11:20. Antes confessa a tua ignorância. Como tu queres a alguém te preferir, quando se acham muitos mais doutos do que tu e mais versados na lei? Se queres saber e aprender coisa útil, deseja ser desconhecido e tido por nada. 4. Não há melhor e mais útil estudo que se conhecer perfeitamente e desprezar-se a si mesmo. Ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros, prova é de grande sabedoria e perfeição. Ainda quando vejas alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem. Nós todos somos fracos, mas a ninguém deves considerar mais fraco que a ti mesmo. Capítulo 3. 2 ensinamentos da verdade. 1. Bem-aventurado aquele a quem a verdade por si mesma ensina, não por figuras e vozes que passam, mas como em si é. Nossa opinião e nossos juízos muitas vezes nos enganam e pouco alcançam. De que serve a sutil especulação sobre questões misteriosas e obscuras, de cuja ignorância não seremos julgados? Grande loucura é descurarmos as coisas úteis e necessárias,
entregando-nos com avidez às curiosas e nocivas. Temos olhos para não ver, Cili 113,13. Segundo, que se nos dá dos gêneros e das espécies dos filósofos? Aquele a quem fala o Verbo eterno se desembaraça de muitas questões. Desse Verbo único procedem todas as coisas e todas o proclamam, e esse é o princípio que também nos fala, João 8,25. Sem ele não há entendimento nem reto juízo. Quem acha tudo neste único e tudo a ele refere e nele tudo vê, poderá ter o coração firme e permanecer em paz com Deus. Ó Deus de verdade, fazei-me um convosco na eterna caridade. Enfastia-me muita vez ler e ouvir tantas coisas, pois em vós acho tudo quanto quero e desejo. Calem-se todos os doutores, emudeçam todas as criaturas em vossa presença, falai-me vós só. 3. Quanto mais recolhido for cada um e mais simples de coração, tanto mais sublimes coisas entenderá sem esforço, porque do alto recebe a luz da inteligência. O espírito puro, singelo e constante não se distrai no meio de múltiplas ocupações, porque faz tudo para a honra de Deus sem buscar em coisa alguma o seu próprio interesse. Que mais te impede, mais perturba do que os afetos imortificados do teu coração? O homem bom e piedoso ordena primeiro no seu interior as obras exteriores. Nem estas o arrasam aos impulsos de alguma inclinação viciosa, senão que as submete ao arbítrio da reta razão. Que mais rude combate haverá do que procurar vencer-se a si mesmo? E este deveria ser nosso empenho, vencermos-nos a nós mesmos, tornarmos-nos cada dia mais fortes e progredirmos no bem. Quarta, toda a perfeição nesta vida é mesclada de alguma imperfeição, e todas as nossas luzes são misturadas de sombras. O humilde conhecimento de ti mesmo é caminho mais certo para Deus que as profundas pesquisas da ciência. Não é reprovável a ciência ou qualquer outro conhecimento das coisas, pois é boa em si e ordenada por Deus, sempre, porém, devemos preferir-lhe a boa consciência e a vida virtuosa. Muitos, porém, estudam mais para saber, que para bem viver. Por isso erram a miúdo e pouco ou nenhum fruto colhem. Andaldi. Se empregasse tanta diligência em extirpar vícios e implantar virtudes como em ventilar questões, não haveria tantos males e escândalos no povo, nem tanta relaxação nos claustros. De certo, no dia do juízo não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos, nem quão bem temos falado, mas quão honestamente temos vivido. Dize-me, onde estão agora todos aqueles senhores e mestres que bem conheceste quando viviam e floresciam nas escolas? Já outros possuem suas prebendas e nem sei se porventura deles se lembram. Em vida pareciam valer alguma coisa e hoje ninguém deles fala. 6. Como passa depressa a glória do mundo. Oxalá a sua vida tenha correspondido à sua ciência, porque de start terão lido e estudado com fruto. Quantos neste mundo, descuidados do serviço de Deus, se perdem por uma ciência vã? E porque antes querem ser grandes que humildes, se esvaecem em seus pensamentos, Rom 1:21. Verdadeiramente grande é aquele que a seus olhos é pequeno e avalia em nada as maiores honras. Verdadeiramente prudente é quem considera como lodo tudo o que é terreno para ganhar a Cristo, Filipenses 3:8. E verdadeiramente sábio aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à própria vontade. Capítulo 4. Da prudência nas ações. 1. Não se há de dar crédito a toda palavra nem a qualquer impressão, mas cautelosa e naturalmente se deve, diante de Deus, ponderar as coisas. Mas aí, que mais facilmente acreditamos e dizemos dos outros o mal que o bem, tal é a nossa fraqueza. As almas perfeitas, porém, não creem levianamente em qualquer coisa que se lhes conta, pois conhecem a fraqueza humana inclinada ao mal e fácil de pecar por palavras. 2. Grande sabedoria é não ser precipitado nas ações, nem aferrado obstinadamente à sua própria opinião. Sabedoria é também não acreditar em tudo o que nos dizem, nem comunicar logo a outros o que ouvimos ou suspeitamos. Toma conselho com um varão sábio e consciencioso, e procura antes ser instruído por outrem melhor que tu, que seguir teu próprio parecer. A vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus e entendido em muitas coisas. Quanto mais humilde for cada um em si e mais sujeito a Deus, tanto mais prudente será e calmo em tudo. Capítulo 5. Da leitura das Sagradas Escrituras. Primeira, nas Sagradas Escrituras devemos buscar a verdade e não a eloquência. Todo livro sagrado deve ser lido com o mesmo espírito que o ditou. Nas Escrituras devemos antes buscar nosso proveito que a sutileza da linguagem. Tão grata nos deve ser a leitura dos livros simples e piedosos, como a dos sublimes e profundos. Não te mova a autoridade do escritor, se é ou não de grandes conhecimentos literários. Ao contrário, lê com puro amor a verdade.
Não procure saber quem o disse, mas considera o que se diz. 2. Os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. Salmos 116. 2. De vários modos nos fala Deus, sem acepção de pessoa. A nossa curiosidade nos embaraça muitas vezes na leitura das Escrituras, porque queremos compreender e discutir o que se devia passar singelamente. Se queres tirar proveito, lê com humildade, simplicidade e fé, sem cuidar jamais do renome de letrado. Pergunta de boa vontade e ouve calado as palavras dos santos. Nem te desagradem as sentenças dos velhos, porque eles não falam sem razão. Capítulo 6. Das afeições desordenadas. 1. Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, torna-se logo inquieto. O soberbo e o avarento nunca sossegam. Entretanto, o pobre e o humilde de espírito vivem em muita paz. O homem que não é perfeitamente mortificado facilmente é tentado e vencido, até em coisas pequenas e insignificantes. O homem espiritual, ainda um tanto carnal e propenso à sensualidade, só a muito custo poderá desprender-se de todos os desejos terrenos. Daí a sua frequente tristeza quando deles se abstém e fácil irritação quando alguém o contraria. 2. Se, porém, alcança o que desejava, sente logo o remorso da consciência porque obedeceu à sua paixão, que nada vale para alcançar a paz que almejava. Em resistir, pois, às paixões, se acha na verdadeira paz do coração e não em segui-las. Não há, portanto, paz no coração do homem carnal, nem no do homem entregue às coisas exteriores, mas somente no daquele que é fervoroso e espiritual. Capítulo 6. Como se deve fugir à vã esperança e presunção? 1. Insensato é quem põe sua esperança nos homens ou nas criaturas. Não te envergonhes de servir a outrem por Jesus Cristo e ser tido como pobre neste mundo. Não confies em ti mesmo, mas põe em Deus tua esperança. Faze de tua parte o que puderes e Deus ajudará a tua boa vontade. Não confies em tua ciência nem na sagacidade de qualquer vivente, mas antes na graça de Deus que ajuda os humildes e abate os presunçosos. 2. Se tens riquezas, não te glories delas, nem dos amigos por serem poderosos, senão em Deus, que dá tudo além de tudo, deseja dar-se a si mesmo. Não te desvaneças com a airosidade ou formosura de teu corpo, que com pequena enfermidade se quebranta e desfigura. Não te orgulhes de tua habilidade ou de teu talento, para que não desagrades a Deus, de quem é todo o bem natural que tiveres. 3. Não te reputes melhor que os outros para não seres considerado pior por Deus, que conhece tudo o que há no homem. Não te ensoberbeças pelas boas obras, porque os juízos dos homens são muito diferentes dos de Deus, a quem não raro desagrada o que aos homens apraz. Se em ti houver algum bem, pensa que ainda melhores são os outros, para assim te conservares na humildade. Nenhum mal te fará se te julgares inferior a todos. Muito, porém, se a qualquer pessoa te preferires. De contínua paz goza o humilde. No coração do soberbo, porém, reinam inveja e iras sem conta. Capítulo 8. Como se deve evitar a excessiva familiaridade. 1. Não abras teu coração a qualquer homem. Eclo 8, 22. Mas trata de teus negócios com o sábio e temente a Deus. Com moços e estranhos conversa pouco. Não lisonjeis os ricos, nem busques aparecer muito na presença dos potentados. Busca a companhia dos humildes e simples, dos devotos e morigerados, e trata com eles de assuntos edificantes. Não tenhas familiaridade com mulher alguma, mas em geral encomenda a Deus todas as que são virtuosas. Procura intimidade com Deus apenas e seus anjos e foge de seres conhecidos dos homens. A segunda caridade se deve ter para com todos, mas não convém ter com todos a familiaridade. Sucede frequentemente gozar de boa reputação pessoa desconhecida que na sua presença desagrada aos olhos dos que a veem. Julgamos às vezes agradar aos outros com a nossa intimidade, mas antes os aborrecemos com os defeitos que em nós vão descobrindo. Capítulo 9. Da obediência e submissão. Primeira grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior, e não dispor da própria vontade. Muito mais seguro é obedecer que mandar. Muitos obedecem mais por necessidade que por amor. Por isso sofrem e facilmente murmuram. Esses não alcançarão a liberdade de espírito enquanto não se sujeitarem de todo de coração por amor de Deus. Anda por onde quiseres, não acharás descanso senão na humilde sujeição e obediência ao superior. A imaginação dos lugares e mudanças a muitos tem iludido. Segunda verdade é que cada um gosta de seguir seu próprio parecer, e mais se inclina àqueles que participam da sua opinião. Entretanto, se Deus está conosco,
Cumpre-nos, às vezes, renunciar ao nosso parecer por amor da paz. Quem é tão sábio que possa saber tudo completamente? Não confies, pois, demasiadamente em teu próprio juízo, mas atende também de boa mente ao dos demais. Se o teu parecer for bom e o deixares por amor de Deus para seguires o de outrem, muito lucrarás com isso. Com efeito, muitas vezes ouvi falar que é mais seguro ouvir e tomar conselho que dá-lo. É bem possível que seja acertado o parecer de cada um, mas não querer ceder aos outros quando a razão ou as circunstâncias o pedem é sinal de soberba e obstinação. Capítulo 10. Como se devem evitar as conversas supérfluas. Primeira, quanto puderes, o bulício dos homens, porque muito nos perturbam os negócios mundanos ainda quando tratados com reta intenção, pois bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Por que razão, porém, nos atraem falas e conversas se raras vezes voltamos ao silêncio sem dano da consciência? Gostamos tanto de falar porque pretendemos, com essas conversações, ser consolados uns pelos outros e desejamos aliviar o coração fatigado por preocupações diversas. E ordinariamente sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contrariam. 2. Mas aí, muitas vezes é em vão e sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior e divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar para que não passe o tempo ociosamente. Se for lícito e oportuno falar, seja de coisas edificantes. O mau costume e o descuido do nosso progresso espiritual concorrem muito para o desenfreamento de nossa língua. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual os devotos colóquios sobre coisas espirituais, mormente quando se associam em Deus pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Capítulo 11. Da paz e do zelo em aproveitar. 1. Muita paz podíamos gozar se não nos quiséssemos ocupar com os ditos e fatos alheios que não pertencem ao nosso cuidado. Como pode ficar em paz por muito tempo aquele que se intromete em negócios alheios, que busca relações exteriores, que raras vezes e mal se recolhe interiormente? Bem-aventurados os simples, porque hão de ter muita paz. 2. Por que muitos santos foram tão perfeitos e contemplativos? É que eles procuraram mortificar-se inteiramente em todos os desejos terrenos e assim puderam, no íntimo de seu coração, unir-se a Deus e atender livremente a si mesmos. Nós, porém, nos ocupamos demasiadamente das próprias paixões e cuidados com excesso das coisas transitórias. Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente, não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia, daí a frieza e tibieza em que ficamos. Se estivéssemos perfeitamente mortos a nós mesmos e interiormente desimpedidos, poderíamos criar gosto pelas coisas divinas e algo experimentar das doçuras da celeste contemplação. O que principalmente e mais nos impede é o não estarmos ainda livres das nossas paixões e concupiscências, nem nos esforçamos por trilhar o caminho perfeito dos santos. Basta pequeno contratempo para desalentarmos completamente e voltarmos a procurar consolações humanas. 4. Se nos esforçássemos por ficar firmes no combate como soldados valentes, por certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus, pois Ele está sempre pronto a auxiliar os combatentes confiados em sua graça, aquele que nos proporciona ocasiões de peleja para que logremos a vitória. Se fizermos consistir nosso aproveitamento espiritual tão somente nas observâncias exteriores, nossa devoção será de curta duração. Metamos, pois, o machado à raiz para que, livre das paixões, goze paz nossa alma. 5. Se cada ano extirpássemos um só vício, em breve seríamos perfeitos. Mas agora, pelo contrário, muitas vezes experimentamos que éramos melhores e nossa vida mais pura no princípio da nossa conversão que depois de muitos anos de profissão. O nosso fervor e aproveitamento deveriam crescer cada dia, mas agora considera-se grande coisa poder alguém conservar parte do primitivo fervor. Se no princípio fizéramos algum esforço, tudo poderíamos em seguida fazer com facilidade e gosto. 6. Custoso é deixar nossos costumes, mais custoso, porém, contrariar a própria vontade. Mas não notei se não vences obstáculos pequenos e leves, como triunfarás dos maiores? Resiste no princípio à tua inclinação e rompe com o mau costume, para que te não metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Se bem considerasses quanta paz gozarias e quanto prazer darias aos outros, se vivesses bem, de certo cuidarias mais do teu adiantamento espiritual. Capítulo 12. Da utilidade das adversidades. 1. Bom é passarmos algumas vezes por aflições e contrariedades, porque frequentemente fazem o homem refletir,
lembrando-lhe que vive no desterro e, portanto, não deve pôr sua esperança em coisas alguma do mundo. Bom é encontrarmos às vezes contradições, e que de nós façam conceito mau ou pouco favorável, ainda quando nossas obras e intenções sejam boas. Isto ordinariamente nos conduz à humildade e nos preserva da vanglória, porque então mais depressa recorremos ao testemunho interior de Deus, quando de fora somos vilipendiados e desacreditados pelos homens. 2. Por isso devia o homem firmar-se de tal modo em Deus que lhe não fosse mais necessário mendigar consolações às criaturas. Assim que o homem de boa vontade está atribulado ou tentado, ou molestado por maus pensamentos, já te sente logo melhor a ter que dar a necessidade que tem de Deus, sem o qual não pode fazer bem algum. Então se entristece, geme e chora pelas misérias que padece. Então causa-lhe tédio viver mais tempo e deseja que venha a morte livrá-lo do corpo e uni-lo a Cristo. Então compreende também que neste mundo não pode haver perfeita segurança nem paz completa. Capítulo 13. Como se há de resistir às tentações. 1. Enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso lemos no livro de Jó 7:1. É um combate à vida do homem sobre a terra. Cada qual, pois, deve estar acautelado contra as tentações, mediante a vigilância e a oração, para não dar aso às ilusões do demônio que nunca dorme, mas anda por toda parte em busca de quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Ninguém é tão perfeito e santo que não tenha, às vezes, tentações, e não podemos ser delas totalmente isentos. 2. São, todavia, utilíssimas ao homem as tentações, posto que sejam molestas e graves, porque nos humilham, purificam e instruem. Todos os santos passaram por muitas tribulações e tentações, e com elas aproveitaram. Aqueles, porém, que não as puderam suportar foram reprovados e pereceram. Não há ordem tão santa nem lugar tão retirado em que não haja tentações e adversidades. 3. Nenhum homem está totalmente livre das tentações, enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde procedem, a concupiscência em que nascemos. Mal acaba uma tentação ou tribulação, outra sobrevém, e sempre teremos que sofrer porque perdemos o dom da primitiva felicidade. Muitos procuram fugir às tentações e outras piores encontram. Não basta a fuga para vencê-las. É pela paciência e verdadeira humildade que nos tornamos mais fortes que todos os nossos inimigos. 4. Pouco adianta quem somente evita as ocasiões exteriores sem arrancar as raízes. Antes lhe voltarão mais depressa as tentações e se achará pior. Vencê-las-á melhor com o auxílio de Deus, a pouco e pouco com paciência e resignação, que com importuna violência e esforço próprio. Toma a miúdo conselho na tentação e não sejas desabrido e áspero para o que é tentado. Trata antes de o consolar, como desejas ser consolado. 1. O princípio de todas as más tentações é a inconstância do espírito e a pouca confiança em Deus, pois assim como as ondas lançam de uma parte a outra o navio sem leme, assim as tentações combatem o homem descuidado e inconstante em seus propósitos. O ferro é provado pelo fogo e o justo pela tentação. Ignoramos muitas vezes o que podemos, mas a tentação manifesta o que somos. Todavia, devemos vigiar principalmente no princípio da tentação, porque mais fácil nos será vencer o inimigo quando não o deixarmos entrar na alma, enfrentando-o logo que bater no limiar. Por isso disse alguém, resiste desde o princípio, que vem tarde o remédio quando cresceu o mal com a muita demora. Ovídio. Porque primeiro ocorre à mente um simples pensamento, donde nasce a importuna imaginação, depois o deleite, o movimento, e assim, pouco a pouco, entra de todo na alma o malvado inimigo. E quanto mais alguém for indolente em lhe resistir, tanto mais fraco se tornará cada dia, e mais forte o seu adversário. 2. Uns padecem maiores tentações no começo de sua conversão, outros no fim, outros por quase toda a vida são molestados por elas. Alguns são tentados levemente, segundo a sabedoria da divina providência, que pondera as circunstâncias e o merecimento dos homens, e tudo predispõe para a salvação de seus eleitos. 3. Por isso não devemos desesperar quando somos tentados, mas até com maior fervor pedir a Deus que se digne ajudar-nos em toda provação, pois que no dizer de São Paulo, nos dará graça suficiente na tentação para que a possamos vencer. 1 Coríntios 13. Humilhemos, portanto, nossas almas debaixo da mão de Deus em qualquer tentação e tribulação, porque Ele há de salvar e engrandecer os que são humildes de coração. 4. Nas tentações e adversidades se vê quanto cada um tem aproveitado. Nelas consiste o maior merecimento e se patenteia melhor a virtude.
Não é lá grande coisa ser o homem devoto e fervoroso quando tudo lhe corre bem, mas se no tempo da adversidade conserva a paciência, pode-se esperar grande progresso. Alguns há que vencem as grandes tentações e nas pequenas caem frequentemente para que, humilhados, não presumam de si grandes coisas, visto que com tão pequenas sucumbem. Capítulo 14. Como se deve evitar o juízo temerário. Primeira relanceia sobre ti o olhar e guarda-te de julgar as ações alheias. Quem julga os demais perde o trabalho, quase sempre se engana e facilmente peca, mas examinando-se e julgando-se a si mesmo, trabalha sempre com proveito. De ordinário, julgamos as coisas segundo a inclinação do nosso coração, pois o amor próprio facilmente nos altera a retidão do juízo. Se Deus fora sempre o único objetivo dos nossos desejos, não nos perturbaria tão facilmente qualquer oposição ao nosso parecer. 2. Muitas vezes existe, dentro ou fora de nós, alguma coisa que nos atrai e em nós influi. Muitos buscam secretamente a si mesmos em suas ações, e não o percebem. Parecem até gozar de boa paz enquanto as coisas correm à medida de seus desejos. Mas, se de outra sorte sucede, logo se inquietam e entristecem. Da discrepância de pareceres e opiniões, frequentemente nascem discórdias entre amigos e vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas. 3. É custoso perder um costume inveterado e ninguém renuncia de boa mente a seu modo de ver. Se mais confias em tua razão e talento que na graça de Jesus Cristo, só raras vezes e tarde serás iluminado, pois Deus quer que nos sujeitemos perfeitamente a Ele e que nos elevemos acima de toda razão humana, inflamados do seu amor. Capítulo 15. Das obras feitas com caridade. 1. Por nenhuma coisa do mundo, nem por amor de pessoa alguma, se deve praticar qualquer mal, mas em prol de algum necessitado pode-se às vezes omitir uma boa obra ou trocá-la por outra melhor. Desta sorte, a boa obra não se perde, mas se converte em outra melhor. Sem a caridade, nada vale a obra exterior. Tudo, porém, que da caridade procede, por insignificante e desprezível que seja, produz abundantes frutos, porque Deus não atende tanto à obra como à intenção com que a fazemos. 2. Muito faz aquele que muito ama, muito faz quem bem faz o que faz. Bem faz quem serve mais ao bem comum que à sua própria vontade. Muitas vezes parece caridade o que é mero amor próprio, porque raras vezes nos deixa essa inclinação natural, a própria vontade, a esperança da recompensa, o nosso interesse. 3. Aquele que tem verdadeira e perfeita caridade em nada se busca a si mesmo, mas deseja que tudo se faça para a glória de Deus. De ninguém tem inveja porque não deseja proveito algum pessoal, nem busca sua felicidade em si, mas procura sobre todas as coisas ter alegria e felicidade em Deus. Não atribui bem algum à criatura, mas refere tudo a Deus, como a fonte de que tudo procede, e em que, como enfim último, acham todos os santos o deleitoso repousar. Quem tivera só uma centelha de verdadeira caridade logo compreenderia a vaidade de todas as coisas terrenas.